Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã, bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson, eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor e estou orando pela sua vida. Só passando, irmãos, para avisar que todos os dias, às 7 horas da manhã, tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que quando esses vídeos forem postados, você possa estar recebendo eles. Amém? Irmãos, eu tenho uma palavra do Senhor para compartilhar com vocês aqui nessa manhã. Daqui a pouco nós vamos orar. Mas, irmãos, eu estava lendo uma passagem na Bíblia, na palavra do Senhor, e quando eu estava lendo essa passagem, o Espírito Santo, ele me despertou a estar compartilhando ela com vocês aqui nessa manhã. Irmãos, acompanhem comigo o texto que se encontra no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, que vai dizer o seguinte: tudo o que aprendi se resume nisto. Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. Olha só, irmãos, que versículo interessante. É um versículo pequeno, é um versículo direto, mas é um versículo, irmãos, muito rico em conhecimento. Quem escreveu o livro de Eclesiastes foi o rei Salomão. Salomão, irmãos, que você já sabe, foi o homem mais rico e mais sábio de toda a Bíblia. Foi ele, irmãos, que escreveu inúmeros provérbios, provérbios esse que nós lemos na palavra do Senhor, que nós tiramos ensinamentos riquíssimos através do livro de provérbios que Salomão escreveu. Ele escreveu, irmãos, também o livro de Eclesiastes e o livro de Cânticos, também mais conhecido como Cânticos de Salomão. E como nós sabemos, irmãos, Deus deu a Salomão uma sabedoria muito grande, uma sabedoria que nenhum outro homem jamais teve. E essa passagem, irmãos, que Salomão escreveu, é uma passagem muito rica em conhecimento. Salomão ele vai dizer que Deus, ele criou o ser humano. Em outras palavras, ele criou o ser humano para poder viver uma vida tranquila, pacífica, para ter alegria, para ter paz. Mas nós complicamos tudo. Isso, irmãos, é verdade. Porque quando você vai ler o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, o livro que explica a história do começo da humanidade, você vai perceber, irmãos, que havia duas pessoas aqui na Terra, que eram Adão e Eva. E Deus, irmãos, ele deu autoridade para o homem governar sobre todas as espécies de animais que existiam na Terra. O homem, irmãos, ele tinha autoridade. O homem, ele tinha paz, ele tinha alegria. O homem, ele não precisava trabalhar. Não existia preocupação, não existia boletos, contas para pagar. Ou seja, irmãos, o homem ele vivia da melhor maneira aqui nessa terra, no jardim do Éden. Só que por causa do erro do homem, por causa do erro de Adão, irmãos, que as coisas elas começaram a se complicar. Deus, irmãos, ele fez tudo para ser perfeito. Ele fez tudo, irmãos, para que nós vivêssemos do bom e do melhor. Mas o ser humano, ele começou a complicar as coisas no momento em que ele desobedeceu a Deus. No momento em que Adão, que foi o primeiro homem que esteve aqui na terra, ele desobedeceu a Deus. Irmãos, a partir desse momento, as coisas começaram a ficar complicadas. Irmãos, eu vejo muitas pessoas comentando o seguinte: por que Deus ele permite haver guerra no mundo? Por que Deus ele permite fome? Por que Deus ele permite desastres? As pessoas, elas fazem essa pergunta dando a entender de que Deus, ele quer que isso aconteça. Irmãos, isso não é verdade. Como foi dito aqui, Deus ele criou tudo simples. Tudo para viver em harmonia, em paz, em tranquilidade. Mas é o ser humano, irmãos, que complica as coisas.
Deus é um Deus de paz, mas é o ser humano que decide fazer guerra entre si. É o ser humano que, por conta da sua incredulidade, por conta da sua maldade, do seu orgulho, começa a fazer guerra entre si mesmo. Irmãos, é nação contra nação, reino contra reino. Tudo por conta, irmãos, de orgulho, de posses, de terra, de dinheiro. Você vê, irmãos, muitos rumores de guerras que nós vivenciamos no momento atual. Você vê que a todo momento, a todo instante, é nações guerreando entre si. E essa nunca foi a vontade de Deus para nós, irmãos. Deus, ele sempre tentou ensinar o homem o caminho correto, mas o homem decide trilhar outros caminhos sem ser a vontade de Deus. E Deus, irmãos, ele não pode interferir nas nossas escolhas. Na verdade, irmãos, ele pode sim interferir nas nossas escolhas, mas ele não faz isso. Por que Deus, ele não faz isso, irmãos? Porque ele nos deu o livre arbítrio para nós podermos escolher, para nós podermos tomar a nossa própria decisão. Então, irmãos, Deus, ele tem poder para tudo. Deus, ele tem poder sim, irmãos, para acabar com todas as guerras que existem nesse mundo. Mas se ele fizesse isso, irmãos, ele tiraria de nós o livre-arbítrio. Deus, ele tiraria de nós o poder da escolha. E não foi assim que Deus, ele nos criou, irmãos. Deus, ele não fez o homem para ser um robô. Porque um robô não tem domínio próprio. O robô, ele é comandado por alguém. Ele é conduzido por alguém. E Deus não nos criou para sermos assim. Deus, ele nos criou para nós tomarmos as nossas próprias decisões, as nossas próprias escolhas. E é por isso que Deus, ele não impede o ser humano de fazer guerra. Mas, irmãos, essa não é a vontade de Deus para nós. Você que é pai, ou você que é mãe, você que tem um filho, você pode educar o seu filho da melhor maneira possível. Você pode ensinar ele a tomar as decisões corretas. Você pode ensinar ele no caminho em que ele deve seguir. Você pode auxiliá-lo a entrar em uma boa faculdade, a arrumar um bom emprego, a casar com uma pessoa decente. Você pode, irmãos, instruir, ensinar o seu filho da melhor maneira possível. Mas no final, quem vai tomar a decisão vai ser ele. Por mais, irmãos, que você ensine da melhor maneira possível, por mais que você eduque o seu filho da melhor maneira que você sabe, ainda assim, irmãos, quem vai decidir seguir ou não seguir esse conselho é ele. É o seu filho, irmãos, que vai decidir. É ele que vai tomar a própria decisão. Da mesma forma, irmãos, é Deus. Deus, ele é o nosso Pai. E ele nos ensina um caminho bom que nós devemos seguir. Mas o ser humano, ele decide fazer aquilo que é contra a vontade de Deus. Deus, ele ensina o ser humano a fazer aquilo que é certo, mas o homem decide fazer aquilo que é errado. E é nesse ponto, irmãos, que as coisas se complicam. O ser humano, ele se complica no momento em que ele decide desobedecer à vontade de Deus. É por isso que existem muitas guerras, muita fome, muitos desastres. Tudo isso, irmãos, não é culpa de Deus. É o ser humano, pelas suas próprias decisões, pelas suas próprias escolhas, que acabam complicando as coisas. É por isso, irmãos, que nós temos que entender qual é a vontade de Deus para nós. E como é que nós sabemos qual é a vontade de Deus? É lendo a palavra. Porque a Bíblia, ela vai te ensinar o que você pode ou não pode fazer. Ou melhor, o que você deve ou não deve fazer. Porque a Bíblia, ela não vai te impedir de fazer algo errado. Você pode ler a Bíblia, você pode entender o que deve ser feito, mas mesmo assim, é você que decide que vai ou não fazer
aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Então, irmãos, leia a Bíblia. Eu costumo falar que a Bíblia, ela é o nosso manual. Quando você compra um produto, um eletrodoméstico, um eletrônico, dentro desse produto vem um manual que vai te ensinar a você usar aquele aparelho. Da mesma forma, irmãos, a Bíblia é o nosso manual. A Bíblia vai nos ensinar como nós devemos viver aqui nessa terra. Mas não basta, irmão, somente você ler. Você tem que fazer aquilo que a Bíblia fala, para que você venha viver uma vida simples, uma vida pacífica, uma vida alegre. Muitas das escolhas erradas que nós tomamos na vida é por causa da nossa decisão errada. Mas a Bíblia, irmãos, ela nos ensina como nós devemos tomar uma decisão assertiva para cada área da nossa vida. A Bíblia, irmãos, ela vai te ensinar, ela vai te instruir, ela vai te ajudar você a ter uma vida pacífica, uma vida boa, uma vida tranquila aqui nessa terra. Amém? Irmãos, vamos orar. Ore comigo neste momento. Ore com fé. Ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, neste momento nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra. Nós entendemos, ó Pai, que o Senhor nos criou para viver em paz e harmonia, para que nós venhamos viver alegres, contentes aqui nessa terra. Mas às vezes, ó Deus, nós mesmos complicamos a nossa vida pelas decisões erradas que tomamos. Nós pedimos ao Senhor neste momento perdão por todas as decisões erradas que nós tomamos, mesmo muitas das vezes sabendo o que deveria ser feito, mesmo sabendo qual era a maneira certa a se fazer. Mesmo assim, ó Pai, nós não obedecemos. Deus nos perdoa e nos ajude, ó Pai, a obedecer à Tua vontade. Porque na Tua palavra está escrito que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável para nós. Por mais, ó Pai, que muitas das vezes nós não entendemos, mas mesmo não entendendo, ó Deus, nos ajude a obedecer, porque a Tua vontade ela é boa. Ó Deus, eu oro pela vida deste ouvinte que está passando por muitas dificuldades por conta das escolhas erradas que ele mesmo tomou. Ajude esse ouvinte, ó Deus, a fazer da maneira certa, a fazer da maneira correta. Nós sabemos que às vezes é difícil, ó Deus, seguir, fazer a Tua vontade, mas ainda assim, ó Deus, é o melhor para nós. E por mais ainda que seja difícil, Deus, que nós venhamos obedecer, nos ajude a obedecer, para que dessa forma nós venhamos viver uma vida boa, repleta de bênçãos e de alegria, da maneira que o Senhor estabeleceu que nós vivêssemos. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço. Crendo no nosso milagre e na nossa vitória. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.